A PEC dos precatórios avança na Câmara, passou pela CCJ, mas resistência ainda ameaça essa proposta. Sobre o tema, a gente conversa agora com o deputado federal Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Prazer em falar com vocês. Nós que agradecemos. Deputado, esse projeto tem sido alvo de muita discussão, de muito debate aí no Congresso Nacional. Muito se fala que o governo não poderia, entre aspas, dar calote em quem tem muito a receber, mas a discussão avança de qualquer forma e a partir de agora, com a aprovação na CCJ, qual é o rito de tramitação desse projeto e o que pode ser alterado ainda? Como é que vai ser o nível da discussão a partir de agora? Bem, eu relatei o projeto na CCJ, aprovamos na sexta-feira, e ele vai para uma comissão especial ou poderá até ir, a pedido por determinação do presidente Arthur Lira, diretamente para o plenário. Essa é uma decisão que vai acontecer agora, semana que vem. E essa PEC 23 dos precatórios, do parcelamento, é fundamental porque independe da negociação do Executivo com o CNJ, que se sair uma resolução do CNJ autorizando o parcelamento, é apenas uma resolução que tem uma certa fragilidade que pode ser derrubada no pleno do STF, de maneira que a PEC ela é fundamental porque dá segurança jurídica, porque cria também um fundo para ajudar no pagamento dos precatórios e porque cria um instrumento do encontro de contas da União com os estados e municípios. Muito bem. Essa narrativa da esquerda, essa narrativa da oposição, do calote, isso não procede, isso é uma mentira, isso é uma grande besteira. E explico por quê. Primeiro, o artigo 100, parágrafo 20 da Constituição, está lá claro, explícito, já existe o mecanismo, o instrumento de parcelamento dos precatórios, ou seja, todo precatório acima de 15%, um valor acima de 15% do montante total dos precatórios, já é autorizado a fazer o parcelamento. Nós estamos somente calibrando esse instrumento que já é constitucional. E concluo justificando de que não é calote, e lembrando, é importante a gente relembrar o passado, porque em 2009, o PT, no governo do PT, da esquerda, da oposição, eles eram governo naquela época, lá podia, ou seja, lá podia. Eles foi aprovado sob a liderança deles, com o apoio deles, com o voto deles, a emenda 62, que prorrogou o pagamento do precatório de estados e municípios por 15 anos. Esse sim foi um calote. E aí o Supremo reduziu para 11 anos. Então não tem nada de calote, nós temos um problema na mesa, os precatórios aumentaram absurdamente de 2021 para 2022, houve um aumento de quase de 36 bilhões de reais, o problema está colocado, tem que resolver, nós vamos resolver. E só um dado importante, em 2010, os precatórios significavam 11, 12% das despesas discricionárias, Sim. Ou seja, das políticas públicas do Brasil, que são fundamentais, que não podemos abrir mão. Agora, em 2022, representa 90% do recurso que vai comprometer as políticas públicas do Brasil. Então, é um absurdo, não tem saída. E, além do mais, o parcelamento não pega a professora, não pega o pequeno. Sim. Pega, sim, a linha de corte é acima de 455 mil reais. Pega o grande, e nós estaríamos parcelando somente 3% dos precatórios. Então, são dados fundamentais que têm que ser colocados na mesa e, com certeza absoluta, vamos fazer um trabalho forte com a base do governo, com os parlamentares, para aprovar a PEC do parcelamento dos precatórios. Deputado, agora a pergunta é de Paulo Pousonoff. Paulo. Deputado, a gente sempre fala, quando a gente pensa em precatório, a gente sempre pensa nos grandes credores do governo, mas eu queria saber como essa PEC afeta aí o pequeno credor, né? O senhor falou num limite de 400 mil, mas enfim, aí vai o que é um pequeno, o que não é pequeno, mas enfim, queria saber como essa PEC afeta o pequeno credor do governo. A PEC vem nessa linha, né? A sua pergunta é oportuna, ou seja,
nós parcelamos, nós pegamos os grandes, né? E são em torno de 17 que tem uns valores absurdos, muito grandes, né? E mais 7.500 que serão parcelados, que tem um valor para receber acima de 455 mil. Ou seja, protege os pequenos. Então, o precatório da professora, do servidor público, não chega a 400 mil. Então, nós estamos protegendo os pequenos e estamos pegando os grandes. E é um parcelamento de 35 bilhões, né, que vai ter uma linha de corte acima de 455 mil, e que significa 3% somente de todos os precatórios do Brasil. Portanto, não tem o plano B. O problema está na mesa, não fomos nós que criamos, e tem que ser resolvido. E esse dinheiro vai ser para quê? Para políticas públicas essenciais, que significa infraestrutura, saúde, educação, área social, e principalmente para ajudar a custear o novo Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família fortalecido, repaginado, para matar a fome dos nossos irmãos brasileiros. Milhões de crianças e idosos e irmãos nossos estão passando fome. Já passavam há muitos anos. Com a pandemia, muito mais. E eles têm que ser socorridos. E para serem socorridos, nós temos que ter recursos. E, deputado, para a gente encerrar aqui, nosso tempo está corrido, a proposta agora como segue? Como que segue o projeto? Ainda precisa ser votado no Senado? Qual a expectativa para que ele passe a valer na prática? Claro, nós temos uma preocupação porque a votação na CCJ foi 32 a 26. Então, nós temos que fazer um trabalho mais forte, né, mais consistente com a base do governo. É possível que que ela possa ser adequada em alguns pontos na comissão especial, quem sabe a parte dos precatórios que diz respeito à natureza alimentar, que envolve idosos, pessoas com doenças raras e deficientes, né? Então, algumas adequações podem acontecer lá. Por exemplo, o indexador nós vamos mudar. Por quê? Porque hoje nós estamos pagando, o governo está pagando o precatório com um indexador de IPCA que dá mais de 8%. Nós vamos colocar o Selic, que dá 5%. Por quê? Não é justo. Hoje o governo paga em IPCA, né? E quando o governo tem que cobrar de um contribuinte, de uma pessoa jurídica, cobra em Selic. Quer dizer, essa república paternalista acabou. Isso é sacanagem. Quer dizer, o governo quer o quê? Quer pagar em Selic e quer cobrar em Selic. Nada mais justo. Muito bem. Então, para concluir, respondendo a sua pergunta, a PEC agora pode ir para uma comissão especial na semana que vem, ou pode ser chamada diretamente ao plenário pelo presidente Arthur Lira. Então, essa decisão não foi tomada ainda, mas se for para uma comissão especial, tem de 10 a 40 sessões ordinárias para ela tramitar. E nós precisamos de 308 votos no plenário, porque trata-se de uma mudança na Constituição. Deputado Pompeu de Matos, Darcy de Matos, aliás, o Pompeu é outro parlamentar aí em Brasília, Darcy de Matos, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Grande abraço.